2 Timóteo 4, versículo 12. É primeiro, viu, irmãos? É primeiro, tá? Desculpa. Diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta noite. Senhor, nós abrimos os nossos corações como igreja, para que o Senhor possa ministrar nas nossas vidas. Vai de encontro, Senhor, com a tua igreja nesta noite. Estamos aqui, Senhor, sedentos para ouvir a tua palavra, Senhor, e abrimos-nos para que a tua palavra possa fluir no nosso interior, e que nós possamos sairmos daqui diferente, em nome de Jesus. Podeis assentar. Tenho meditado nesses dias com relação à igreja do Senhor. Tenho sido ministrado nesses dias pelo Espírito Santo de Deus sobre a igreja do Senhor. E nós nesses dias nós estamos tendo a oportunidade de fazermos a diferença como igreja. Eu e você, nós somos a igreja do Senhor. E nesses dias nós estamos com a oportunidade de fazermos a diferença nesta sociedade. Nesta sociedade que está vivendo um caos. Sim ou não, queridos? Nessa sociedade que está insegura. Nesta sociedade que está confusa. Nós também estamos assim um pouco assustados, mas porém nós estamos seguros, porque nós temos o Senhor Jesus. Quantos estão seguros no Senhor? A igreja do Senhor tem autoridade sobre a terra. A Bíblia diz que o Senhor nos deu a chave do reino dos céus. Olha só que bênção, olha só que privilégio. O Senhor nos deu a chave do reino dos céus. O que nós desligarmos na terra será desligado nos céus. Oh, glória! Você pode dar um glória a Deus por isso? E o que nós ligarmos na terra terá sido ligado no céu. Então o Senhor nos concedeu esta chave. O Senhor a entregou para a igreja. E é com esta autoridade que nós podemos marcar esse tempo, esses dias em que nós estamos vivendo, neste lugar, neste planeta, mas que porém nós não vamos ficar aqui, nós vamos morar no céu, amém? Mas enquanto nós estivermos aqui, queridos, Deus tem uma missão para a minha vida e para a sua vida. Então, nós precisamos nos fortalecer nesses dias, ficarmos firmes, inabaláveis, como igreja do Senhor, para que de fato nós possamos responder aquilo que o Senhor tem colocado nas mãos da igreja. E a partir do momento em que nós ficarmos firmes, inabaláveis, Deus vai começar a usar a sua igreja de forma tremenda, de forma poderosa. E o tema da minha palavra é os cuidados que a igreja do século 21
deve tomar. Você pode dizer comigo os cuidados que a igreja do século 21 deve tomar. A igreja desses dias, a igreja de hoje, precisa tomar alguns cuidados, porque nós estamos vivendo dias em que ser igreja será um desafio a cada dia. Ser igreja será desafiante. Nós veremos isto acontecer. E para isso nós precisamos então tomar alguns cuidados. E o primeiro cuidado que eu quero trabalhar com vocês nesta noite é que nós não podemos colocar Deus em segundo lugar. Deus precisa ser o primeiro nas nossas vidas. Isaías 44, versículo 6, ali diz que o Senhor é o primeiro, é o último. Então Deus precisa ser o primeiro, o nosso primeiro. Deus deve vir antes de tudo. Precisa ser aquilo que está em evidência nos nossos corações. Como saber se eu estou colocando Deus em primeiro plano? É se eu estou vivenciando, é se Jesus está queimando dentro de mim, é se eu tenho falado, se eu tenho vivido. A Bíblia diz assim: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E a palavra de Deus diz assim também: a boca fala do que está cheio o coração. Então, se eu estou cheio de Deus, eu vou falar de Deus, eu vou testificar de Deus, eu vou testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo. Então Deus precisa ser o primeiro nas nossas vidas. Se olharmos para Jesus, nós veremos como Jesus colocava Deus em primeiro lugar. Jesus sempre se retirava para os montes, para lugares áridos, a fim de orar, a fim de ter o seu momento com o Pai. E se você observar o ministério de Jesus, que ele passou por situações diversas, você vai perceber que Jesus sempre estava glorificando o Pai. Na oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensina como que começa a oração: Pai Nosso. Jesus no deserto, quando ele é tentado, Satanás chega para ele, com certeza com muita fome, 40 dias de jejum. Satanás chega para ele e diz: tu não és Deus, faz com que essa pedra se transforme em pão. E o que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tu não és Deus, atira-te daqui para baixo. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Te darei todos estes reinos, se prostrado me adorares. Adorarás somente ao Senhor teu Deus, e somente a Ele darás culto. Na multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos, e então ele levanta para os céus e diz: graças.
E de uma forma milagrosa, quase 20.000 pessoas foram alimentadas com aqueles 5 pães e os 2 peixinhos. Na ressurreição de Lázaro, antes de Jesus chamar Lázaro para fora, Jesus chega, e aquela multidão observando Jesus, então levanta as mãos para o céu e diz: Senhor, graças, porque eu sei que tu me ouves, mas eu disse tudo isso para que ele saiba que tu me enviaste. Na ceia, a ceia do Senhor, Jesus toma o pão, Jesus toma o cálice, e ele também diz graças. Na oração sacerdotal de Jesus, João 17, Jesus diz assim: Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Então o Senhor estava sempre colocando o Pai em primeiro lugar. Oh, irmãos, e nós estamos nesses dias vivendo um corre-corre, sabe, nós estamos vivendo um estilo de vida que contribui para que nós venhamos a colocar o Senhor em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano, em quinto plano, e na vida de muitos, o Senhor já não é mais. Sabe, diante deste mercado que explora, diante desta proposta de prosperar, glória a Deus por tudo isso, muitos têm deixado de colocar Deus em primeiro plano. Muitos, por causa desse estilo, por causa dessa correria, muitos já não sabem o que é mais ir para a presença do Senhor. Muitos estão vivendo uma vida rasa. Muitos já não conseguem mais orar, já não conseguem mais ler a Bíblia, e jejuar muito menos. E por isso nós estamos nos tornando uma igreja superficial, uma igreja rasa, uma igreja que é levada por qualquer vento de doutrina. Escute aqui, Deus não tem isso para nós. Deus quer levantar nesses dias uma igreja forte, uma igreja firme, uma igreja consagrada, uma igreja santa, que venha fazer a diferença nesses dias. Deus quer levantar eu e você. Deus quer fazer através das nossas vidas. Deus quer fazer através da sua vida. E a palavra de Deus diz assim: olha, vós já tendes a unção. Eu e você, nós já temos a unção. E a partir do momento, meu irmão, que nós nos dispormos, Deus vai fazer tremendamente nas nossas vidas. Mas muitos têm levado o cristianismo com a barriga, têm empurrado. Muitos não oram, muitos não leem a Bíblia, muitos perdeu a sua intimidade com o Senhor. Irmãos, e não é falta de tempo não, viu, queridos? Se alguém vir falar para mim que não tem tempo, eu vou dizer para ele assim: irmão, para com isso, irmão. Muitos estão tendo tempo para sentar na mesa e ter aquele café da manhã abençoado. Glória a Deus. Quantos podem dizer a Deus? Glória a Deus pelo café. Muitos têm tempo para almoçar,
Quantos pode dar um glória a Deus pela provisão do pão que o Senhor tem colocado sobre a sua mesa? Muitos estão tendo muito tempo para trabalhar, muito tempo mesmo, inclusive até no domingo, que eu não aprovo, inclusive no sábado até de noite. Muitos nesses dias têm trabalhado, irmãos, mas está um negócio fantástico. Tudo isso é muito bom. E é necessário uma empresa, duas empresas, glória a Deus, prosperar, carro novo, aleluia, casa nova, glória a Deus, Jesus faz mais mesmo. Mas eu quero dizer para você, a Bíblia diz assim, um homem muito sábio: tudo isso é vaidade, vai passar. Muitos estão tendo tempo de ver televisão, 1 hora, 1h30. Glória a Deus, irmãos, que bom, eu também gosto. Inclusive vai ter um filme hoje, né? Termina 00:30. E tem gente que tem uma força, que tem um vigor, tem tempo para ficar até 00:30. Tem gente que tem tempo para ver novela. Não, pula essa. Esta igreja não vê novela. Aleluia. Deus é lindo. Aleluia. Então glória a Deus juntamente com o teu irmão aí. Ô irmão, glória a Deus. Muitos têm tempo para ficar no Face, porque eu estou no Face, eu estou vendo a galera no Face. Irmão, não há limites para esse negócio. Só que tem um problema, querido. Quando vai orar à noite, oh Deus, abençoa minha família, cobre minha família com teu sangue, guarda minha família. Esse negócio não vai dar certo. Cristianismo sem oração, sem colocar Deus em primeiro lugar, cristianismo sem leitura da palavra, meu irmão, não vai funcionar, não vai dar certo. Tem muita gente empurrando esse negócio de ser crente com a barriga. Por isso nós estamos vendo tantas pessoas dentro da igreja, pessoas que não vencem. Pode arrumar o melhor discipulador do mundo para ele, que está ruim, não vai dar. Você começa a orar dentro da igreja, você olha para o irmão está assim. Na hora da adoração ele também não consegue mesmo, irmão, porque já perdeu o relacionamento com Deus. Ficou superficial. Repita comigo assim: a melhor e mais sábia decisão da vida é colocar Deus em primeiro plano e dar a Ele a primazia de todas as coisas. Ainda com a tua mão direita levantada, diga assim comigo: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, eu creio nesta palavra.
Como eu creio nesta palavra, com certeza nós já não seremos mais os mesmos, não seremos uma igreja rasa, superficial, mas seremos uma igreja de raízes, uma igreja profunda, uma igreja que pode até vir a tempestade, o vendaval, podemos até balançar, porque de vez em quando a gente balança mesmo, só que tem um negócio: nós não vamos cair, nós vamos ficar de pé, dando glória a Deus, aleluia. Quantos conhecem aquela musiquinha assim? Vou passando pela prova. Então, sabe quem vai passando pela prova e dando glória a Deus? Aquele o qual o Senhor está em primeiro lugar na sua vida. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Segunda coisa, segundo cuidado que a igreja deve tomar nesses dias, é o congregar. E até o Fernandinho fez uma música, que ele diz assim: Jesus sim, igreja não. E muitos têm perdido, sabe, esse princípio na sua vida, o princípio do congregar. E nós sabemos que congregar é cultuar, e cultuar é algo glorioso, é momento de comunhão, é momento de renovo, é momento de louvor, de adoração, é momento onde a glória de Deus se manifesta. Como é importante esse princípio do congregar. E esse momento aqui que nós estamos vivenciando agora é algo tão glorioso, é algo tão maravilhoso. Nós não entendemos como, nós sabemos que é a manifestação do poder de Deus, mas nós entramos de um jeito e saímos de outro. Porque Deus se manifesta no corpo, Deus se manifesta na congregação. Então esse momento aqui é um momento muito especial, é o momento onde a noiva está reunida, onde o corpo está reunido, e como Deus se manifesta no corpo. E nós temos testemunhos lá do Velho Testamento, quando a igreja se reunia, Deus se manifestava de forma poderosa. Na vida de Josafá naquele tempo, a Bíblia diz que os seus inimigos estavam vindo sobre ele. A Bíblia diz que ele então reúne a congregação, e no momento em que ele reúne a congregação, que ele começa a orar, um espírito profético cai sobre a vida de Jaaziel, e ele começa a profetizar, e ele diz assim: nesta luta, nesta peleja, vocês não terão que pelejar. E a glória do Senhor se manifestou ali naquele lugar. Quando Salomão ele termina o templo, quando ele vai consagrar o templo, ele começa a orar, e a Bíblia diz assim, que a casa se encheu de fumaça, a glória de Deus entrou naquela casa, e aquele povo foi impactado pela presença do Senhor. Então o congregar é muito importante. Estar no culto é cumprir o que o Senhor ordenou, congregar. Quando nós nos reunimos, nós congregamos. A fé cristã não foi feita para viver de forma individual. Nós precisamos deste convívio. A brasa fora do braseiro, ela se apaga. Sim ou não, queridos? A brasa fora do braseiro, ela se apaga. Hebreus 10, 25, o escritor de Hebreus diz assim: olha, e não vos deixai-vos de congregar como é costume de alguns. E nesses dias eu tenho me preocupado,
Por quê? Porque muitos têm deixado de congregar, muitos têm faltado aos cultos, e é uma estratégia que o inimigo, está aí de uma forma bem discreta, está pegando muitos cristãos. Tem pessoas que vêm na igreja uma vez no mês, 2 vezes no mês. Tem pessoas que deixam de vir para o culto por nada. Eu não me refiro a uma viagem, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Mas eu falo para você hoje, de repente você que por um motivo ou outro tem deixado de vir ao culto domingo, escute aqui, domingo é o nosso Shabat. Domingo é o nosso dia. Domingo é aquele dia, meu irmão, que nós nos reunimos para irmos para a presença do Senhor como igreja, como corpo. Nós precisamos viver a vida de igreja, nós precisamos valorizar a vida da igreja. Tem muitas pessoas que acham que pode ter o cabeça sem ter o corpo. Nós precisamos ter a revelação do que é viver a vida da igreja. Sabe o que é viver a vida da igreja? É viver a mutualidade, ensinando uns aos outros, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, confortando uns aos outros, mas também exortando uns aos outros e admoestando uns aos outros. Isto é viver a vida da igreja. Tem muitos que têm perdido. Como eu fiquei impressionado na ceia, o tanto de gente que faltou ao culto. Muitos. Eu falei, Deus, cadê a igreja? Não sei porquê, mas não vieram. Esse momento aqui é um momento de nós estarmos com a família. Domingo é o dia da família estar junto na igreja. Aqueles que já receberam essa graça do Senhor. Domingo é o dia da igreja adorar o Senhor junto. Da família estar na presença do Senhor. E tem muitos que não entenderam isso ainda. Tem muitos que o marido vem de manhã e a esposa vem à noite. Não sei porquê. Sério, bispo, sério, irmãos, tem muito disso dentro da igreja. E isso não é o melhor. O melhor é que a família esteja junto, adorando o Senhor. Sabe, então, precisamos valorizar. Diga para esta pessoa que está do seu lado, precisamos valorizar o culto. E a minha preocupação é porque de repente você consegue, você tem maturidade para faltar um culto, mas eu te chamo a atenção agora, e o seu filho? Porque quando você falta um culto, significa que você vai ficar 15 dias sem ir na igreja. Quando você falta 2, significa que você vai ficar 21 dias sem ir na igreja. E o seu filho? Ontem eu vim na nação, Renatinho ministrou, palavra gloriosa, estava uma benção na nação, muitos jovens, mas como estava faltando jovens. Jovens, escuta aqui, deixa eu dizer para você, a nação, este culto, é o seu culto. Eu fico imaginando se todos os nossos jovens virem para a nação, você sabe o que vai acontecer? Vai ser um avivamento. Eu tenho convicção disso, porque o Senhor tem derramado uma graça muito grande sobre este lugar. Como está acontecendo nos nossos cultos de domingo. Tá ou não está acontecendo um avivamento nesse lugar? E Deus quer fazer mais.
Deus quer fazer muito mais, meu irmão. Deus quer multiplicar esta igreja. Começa a visualizar esta igreja daqui até lá na esquina assim. Uma arquibancada aqui, o nosso púlpito vai ser aqui, ó. Mais ou menos aqui o púlpito. Tudo isso aqui vai ser igreja. A noiva. Pode aplaudir o Senhor. Diga para o teu irmão, você precisa crer, meu irmão. E isso vai acontecer. Diga para o teu irmão, isso vai acontecer. Deus está nos levantando para realizar uma grande obra neste lugar. Quantos creem nisso? Deus levanta esta igreja nesses dias para fazer a diferença neste lugar. Eu e você, nós vamos fazer a diferença nesse lugar. Nós veremos maior glória neste lugar em nome de Jesus. Terceira coisa, terceiro cuidado que nós temos que ter nesses dias, que a igreja do Senhor precisa observar nesses dias, é o não tem nada a ver. Isso é normal. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Isso é normal. Eita coisinha. Os crentes se dão mal. Então, está muito light nesses dias. Você vê muitas pessoas dizendo: eu sou gospel. Tem muita gente dizendo que é igreja, mas não é igreja. Tem muita gente fazendo de conta. E como nós temos visto algumas pessoas dizendo assim: tem nada a ver, irmão. E para confirmar, eu quero aqui trazer 5 versículos. Não precisa abrir este. 1 Tessalonicenses 5:22. Fugir da aparência do mal. 1 Coríntios 10:23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Então nesses dias nós precisamos fugir da aparência do mal. A igreja do Senhor tem que fugir da aparência do mal. E tem muita gente que confunde, acha que fugir da aparência do mal é religiosidade. Mas o Senhor não nos deixa em confusão, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Deus revela aos nossos corações aquilo que de fato é a aparência do mal. Abra comigo em Salmos 1. Quem achou diz amém. Ó. Então diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, no conselho daquela pessoa que está debaixo de uma vida de impiedade. Bem-aventurado é aquele homem que não se detém na vereda dos pecadores, no caminho dos pecadores, que não se associa com eles, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, tem lugar que não nos cabe mais. Há uma autoridade sobre as nossas vidas. Diga assim comigo: quanto mais autoridade, menos liberdade. Há autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida, e quanto mais autoridade, menos liberdade nós vamos ter.
Então tem lugar que não nos cabe mais. Abre comigo em 1 Coríntios 5. Tem uma palavra tremenda aqui. Se alguém puder me dar uma toalha. Vou ler rapidinho. 1 Coríntios 5, versículo 9. Posso ler? Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com impuros, associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou idólatras, pois neste caso não teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Eu vejo aqui algumas aparências do mal. No versículo 11, na parte B, diz assim: a partir do início do versículo: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo se irmão for impuro. Segunda coisa, avareza. Terceira coisa, idolatria. Quarta coisa, maldizente. Quinta coisa, beberrão. Sexta coisa, roubador. Com esse tal nem ainda comais. Diga assim comigo: não tem nada a ver. É só um golinho. É só um golinho no final do ano. Só um golinho de vinho. E no final de ano tem muita gente se embriagando. Tem nada a ver, só um golinho de cerveja. Tem muita gente que por causa desse golinho está se dando mal. Tem nada a ver. É só uma tatuagem. Tem muita gente querendo fazer tatuagem dentro da igreja, irmãos. Tem nada a ver. É só um namoro após o outro. Vamos orar. Já estão namorando. Irmãos, jovens, precisa dar um tempo. Precisa esperar pelo menos 4 meses. Isso é dar respeito. Um namoro após o outro. Tem nada a ver. É só uma paródia. Uma paródia gospel. Quem sabe o que é paródia gospel? Olha, tem alguns que sabem. Deixa eu te explicar o que está acontecendo. Tem pessoas que estão pegando uma música mundana e troca só a letra, pega a melodia, pega tudo. E tem uma paródia daquela música do tchá 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 tchá. Misericórdia, meu irmão, eu me enojo desta música. Tchá tchu 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 tchu, vai para o inferno. Tem nada a ver. Eu não consigo entender isso. Tem nada a ver. É só uma foto no Facebook, uma foto inconveniente. Tem nada a ver. Muitas vezes eu abro o Facebook, eu estou vendo uma noiva seminua.
despida. Tem nada a ver não. Eu sou o mesmo, eu sou a mesma. Vai na sua viagem e chega e coloca o seu albo, e ali a noiva despida. Misericórdia. Você já imaginou esse coletivo aqui da frente postando fotos de pessoas seminuas no Facebook? Que desgraça, que merda. E eu entro e eu vejo tudo isso, e eu fico dizendo assim: meu Deus, essa não pode ser a noiva. E às vezes sou mal interpretado. Orem por mim, porque eu sei dos levantes que poderá vir sobre a minha vida por causa desta palavra. Mas nós precisamos, como igreja do Senhor, fazer a diferença nesses dias, inclusive na rede social. E por que não nós sermos usados por Deus ali, para fazermos a diferença? Tem nada a ver, bispo, é só um pecadinho. Tem muita gente sendo conivente com o pecadinho. Tem muitos maridos sendo passivos em situações dentro da sua casa, e isso tem se tornado um abismo. E por causa desta passividade, muitos casamentos têm se acabado. E eu ouso dizer, alguns adultérios foi por causa da passividade do marido, ou por causa da passividade da mulher. Homens medrosos, mulheres medrosas. Estou com medo de perder, não vou falar não. Escute, deixa eu dar um testemunho da minha esposa para vocês. Minha esposa, eu não era crente não, e eu chegava das minhas bagunças, e a minha esposa conseguia, irmãos, me parar e me pôr na parede. Não de forma agressiva, mas de forma sábia. Fazia colocações. Eu tenho visto dentro da igreja nesses dias mulheres sendo coniventes com o pecado. Deixa eu dizer para você, isso não vai dar em nada. Você não vai conseguir restaurar o teu casamento assim. Camarada vai lá fora e fica com outra lá, e volta e fica com ela também. Ô filho, não pode. Não seja conivente. Pecado tem que ser tratado como pecado mesmo, pecadinho. O diabo entra com um sapatinho de algodão. Tem muita gente sendo conivente. Deixa passar não, irmãos. Não é a roupa. É só hoje a roupa curta. Tem muitas irmãs que estão tendo que colocar a Bíblia em cima do colo, porque a roupa dela está curta. Tem muitas irmãs que estão precisando aumentar 5 dedos na sua saia ou no seu vestidinho. É a noiva despida. Olha aqui para mim, tem uns irmãos, me desculpa a expressão, mas são uns bananas. Banana, me perdoe, irmão.
Mas é melhor eu te falar do que amanhã nós termos mais um adultério dentro da igreja, porque a sua esposa, mostrando as pernas ou os seios, ela vai ser cobiçada. E não tem homem forte nem mulher forte. Só temos que vigiar. Precisamos mudar. Precisamos mudar essa história. O Senhor vem buscar uma noiva remida e lavada pelo sangue do Cordeiro. Deus vem nos buscar. Eu e você somos a noiva de Cristo, e Deus vem buscar essa noiva, uma noiva santa. Se você recebe esta palavra, aplauda o Senhor. Temos que melhorar. Temos que melhorar. Deus quer fazer. Nós somos testemunhas. E eu volto a dizer no testemunho da bispa, porque ela foi tremenda. Eu era ignorante, eu era incrédulo, eu não conhecia a palavra, e eu chegava e ela conseguia me pôr na parede. Ela dizia: olha, desse jeito não dá. Desse jeito eu não quero. Ela não mandava eu ir embora, ela não mandava eu fazer as minhas malas, mas ela tinha uma postura, ela tinha palavras, sabe, que tocava dentro de mim. Eu estou falando para algumas mulheres e para alguns homens aqui que têm sido passivo, que tem medo. Eu sou contra a separação, mas eu não suporto, sabe, irmãos e irmãs que está mastigando o pecado todos os dias. Diga comigo: misericórdia. E eu já estou quase encerrando. Ouça essa palavra. Recebe esta palavra na tua vida. Porque Deus está falando aí, irmãos? Diga para o teu irmão: nós seremos uma igreja diferente, mais ainda. Quarta coisa, quarto cuidado que a igreja do século 21 deve tomar: a perda do primeiro amor. Apocalipse 2:4. A palavra de Deus diz assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso era uma igreja que rejeitava o mal, era uma igreja que perseverava, era uma igreja paciente. Mas porém, aquela igreja perdeu a intensidade, ela perdeu o primeiro amor. As suas obras já não eram mais como eram as obras do início. E a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará, por causa da iniquidade. E nós já estamos vivendo esses dias em que o amor tem se esfriado. E a igreja do Senhor, assim como a igreja de Éfeso, tem que renovar o primeiro amor. Aquela força de buscar o Senhor, aquela força, aquela intensidade. Oh, irmãos, como é lindo quando uma pessoa vem para Jesus. Já começa pela sua conversão. Teve umas conversões na igreja que até hoje eu estou impactada, do Bandeira, né? Espero que ele esteja aqui. Faz assim: meu Deus. A do Davi Moreira, né? E tantas outras, homens e mulheres que vieram aqui,
que foram intensos. E não é diferente. No início da nossa caminhada, nós somos intensos, nós somos fervorosos. Sabe, nós perdemos a nossa reputação e de repente vai passando os anos, meu querido, muitos se esfriam. E nós precisamos renovar este primeiro amor. Sabe, de voltarmos àquela intensidade. E eu louvo a Deus, porque este último Tadel estava cheio até ali na metade. Glória a Jesus, porque o primeiro amor na vida de muitos, por fazer a obra de Deus, já está acontecendo. Sabe, irmãos, vamos observar estes princípios, para que nós possamos fazer uma história neste lugar, como igreja, sermos diferentes, para que eu e você nós possamos deixar um legado. Quantos quer deixar um legado? Quantos quer deixar uma história? Oh, irmãos, eu quero deixar uma história, eu quero deixar um legado, e no nome de Jesus, eu creio que nós vamos deixar um legado tremendo. E essa nova geração que está vindo, essa nova geração, os nossos filhos, os teus filhos, vão falar dos feitos que Deus fez através das nossas vidas. Vamos deixar um legado, vamos fazer a diferença nesses dias, e nós veremos a glória de Deus se manifestar neste lugar de uma forma poderosa. Quantos querem fazer isto? E eu encerro a minha palavra. Tinha mais um princípio, mas eu não vou falar sobre ele. Eu fico com esses, crendo que Deus falou com você, crendo que Deus mexeu com a nossa estrutura nesta noite, crendo que esta palavra vai nos despertar, vai nos encorajar, vai nos levantar em fé. Escute, nós não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos. E eu te convido para você se levantar